Irmãos, meus amigos, hoje eu quero fazer um comentário breve a respeito de uma passagem, de uma breve citação de Jesus Cristo, contida na parábola da candeia. Dirigindo-se aos discípulos de Jesus Cristo diz: àquele que tem, mais lhe será dado, e aquele que não tem, até aquilo que ele pensa que tem, isso também lhe será retirado. Se pensarmos bem, se refletirmos bem a respeito desta passagem, nós vamos encontrar bastante material para a nossa reflexão. E nós precisamos considerar essa afirmativa de Jesus quando ele diz, repito, àquele que tem, mais lhe será dado, e aquele que não tem, até aquilo que ele pensa que tem, lhe será retirado. Se não debruçarmos sobre o Evangelho, e estudarmos o Evangelho e, sobretudo, analisar esse ensinamento pelas regras da experiência e atingindo a maturidade, analisando esta passagem, nós vamos chegar a certas conclusões que precisam ser divulgadas. No momento em que se fomenta tanto o assistencialismo, no momento em que se fala tanto em proteger os menos favorecidos, não que levantemos a ideia de que os nossos irmãos em condições de dificuldade não merecem ser protegidos, amparados. Não. Longe de nós essa defesa. Mas é necessário fazermos uma reflexão e levantar a seguinte pergunta desde o início: quem sofre mais? Aquele que abusa do poder? Aquele que desvia a sua finalidade no exercício de uma atividade pública ou no uso dos recursos materiais? Ou aqueles que passam por dificuldades por não desfrutarem de condições econômicas favoráveis para uma vida digna? Se nós lançarmos o nosso olhar pela história, nós vamos perceber que as maiores tragédias são frutos do abuso de poder, do exercício indevido dos nossos recursos. Então, quando Jesus chega para nós e diz, àquele que tem, mais lhe será dado, e aquele que não tem, até aquilo que ele pensa que tem, lhe será retirado, esta afirmativa serve para que nós meditemos a respeito de nossa própria vida. Quantas e quantas vezes nós alimentamos conceitos falsos a respeito de nós ou a respeito de nossos semelhantes? Em outras palavras, quantas e quantas vezes nós rotulamos de intelectual uma pessoa que é conhecida na sociedade como doutor, como mestre? E quantas vezes nós desprezamos uma lição de vida daquele que não desfruta de um título, de um certificado universitário? Se vocês pesquisarem no YouTube, no Google, vocês vão perceber que se lança muitas questões a respeito até mesmo da vida de Sócrates. Não o jogador de Ribeirão Preto, mas a vida de Sócrates, o filósofo, o sábio da antiguidade. Pergunta se Sócrates era alfabetizado ou não. Até há pouco tempo mesmo, eu me deparei com uma entrevista de um irmão nosso, confrade, que defendia a ideia de que Jesus Cristo era analfabeto. Quantas e quantas vezes nós nos deixamos levar por certos rótulos sociais que causam empecilhos para o nosso próprio desenvolvimento? Quantas e quantas pessoas não meditam o Evangelho porque o consideram como um conjunto, um amontoado de alegorias sem sentido, faltando humildade para
tirar subsídios, riquezas do Evangelho, dos ensinamentos de Jesus Cristo e de tantos outros profetas. Por quê? Porque parte do princípio de que representa o conhecimento ou é sábio aquele que desfruta de um título de doutor, de mestre, PhD nesta ou naquela ciência. E quantas vezes eu me deparei com professores que ostentavam títulos, certificados, mas tinham enorme dificuldade em transmitir o conhecimento. Talvez porque de fato eles não tivessem adquirido este ou aquele conhecimento. Subiram à cátedra ou ocupam um cargo ou uma cadeira na universidade simplesmente pela obtenção de um certificado, de um diploma ou de um título de mestre ou de doutor. Eu me lembro muito bem que por 2 anos eu trabalhei no fórum aqui de Uberaba, ao lado de um juiz de direito, e pude perceber que no fórum se questionava bastante a respeito do uso da palavra ou do título doutor. Quantas e quantas vezes um juiz ou outro dizia: esse advogado coloca na frente do seu nome o título doutor, mas ele não é doutor, ele não é mestre, sequer mestre. Ele não é médico. Como ele ousa colocar na frente do seu nome o título doutor? Interessante notar que, exercendo a função de oficial de apoio, ou em outras palavras, de assessor, eu pude me deparar com petições maravilhosas de advogados simples que não desfrutam aqui na cidade de reconhecimento na mídia, no meio jurídico. Advogados que sabiam e sabem escrever. Em contrapartida, quantas e quantas vezes eu me deparei com petições, com pedidos de advogados renomados. Todavia, a sua petição demonstrava falhas gritantes. É difícil nós percebermos a necessidade nossa de conscientização a respeito de sabermos até onde, de fato, nós conhecemos esta ou aquela matéria. Às vezes, nós alimentamos um conceito muito falso a nosso respeito, porque nós chegamos à conclusão do colegial, de uma universidade, conquistamos o título de médico, de advogado, e às vezes colocamos na parede do nosso escritório o certificado de conclusão. Mas se de fato não tivermos conhecimento profundo desta ciência, somente poderemos ostentar o título, o certificado, sem de fato demonstrar conhecimento. Com bastante dificuldade, André Luiz enfrentou a negativa de Clarencio no livro Nosso Lar. André Luiz ostentava a pretensão de continuar no plano espiritual, exercendo a função de médico. E esta pretensão lhe foi negada. De certa forma, ele pôde perceber que ele não tinha condições, sequer, de exercer o cargo de enfermeiro. Apenas se faz necessário destacar que André Luiz, aqui na Terra, ele ocupou um destaque na medicina. Ele não foi conhecido apenas do Brasil, ele chegou a ser conhecido no mundo inteiro. E pasmem, no livro Nosso Lar, narra-se que ele não obteve a permissão sequer de exercer a função de enfermeiro. Quantas e quantas vezes nós não crescemos porque a gente se ilude, pensando que já sabemos o bastante e que o certificado, o título de mestre e de doutor corresponde à realidade consciencial. E guardamos esta pretensão.
e alimentamos essa pretensão de que nós, de fato, sabemos, quando, na verdade, não passamos de imbecis, de ignorantes. Aquele que de fato sabe, de fato, aquele que adquiriu o conhecimento, quanto mais ele conhece, mais ele vai obter conhecimento. Em contrapartida, aquele que não sabe e pensa que sabe, até aquilo que ele pensa que tem lhe será tirado. Aqui na Terra, nós vivemos no meio da ilusão. Nós obtemos acesso à cátedra, ao exercício de uma profissão, como no meu caso, por ostentar uma carteira da Ordem dos Advogados do Brasil. Mas será que de fato eu sou um bom advogado? Será que de fato eu procuro conhecer a ciência em que eu milito? Será que de fato eu procuro a cada dia me aprimorar? Ou apenas me apoio num título, num certificado, sem guardar a pretensão de auscultar os verdadeiros princípios da justiça, da dignidade e do direito? Esse é um questionamento que deveremos fazer a nós mesmos. Porque veja bem, meus irmãos, eu estava lendo esses dias, ou estudando, ou participando de uma aula, melhor dizendo, em que a professora nos apresentava o projeto de Platão a respeito da nossa consciência. O objetivo de nos transformar de indivíduo para cidadão, de cidadão à procura do conhecimento, transformando-nos em filósofo. O filósofo é aquele que ama ou procura conhecer e amar a sabedoria. De filósofo procurar alçar a condição de sábio, para somente depois ele chegar à condição de político. E o que a gente vê aqui hoje na Terra é que não precisa ser alfabetizado, muito embora a lei exija. Não se exige a comprovação de que de fato ele seja alfabetizado. E nós nos deparamos com esse contrassenso. Um político às vezes é analfabeto e assume essa função social, quando na verdade só poderia fazê-lo se tivesse procurado conquistar a condição de sábio. Da mesma forma, na nossa vida, quantas e quantas vezes nós nos iludimos? Nós perdemos a oportunidade do crescimento, da evolução, porque nós nos arrogamos ou nós somos presunçosos o bastante para pensar que sabemos mais do que o outro. Aquele que tem, mais será dado. Aquele que conhece, mais tem ou desfruta de recursos para crescer na área do conhecimento. Mas aquele que não tem e apenas se ilude, pensando que tem um conhecimento, aqui na Terra ele pode chegar ao exercício de uma profissão, seja de médico, de advogado, de professor, mas se ele de fato não tem os conhecimentos necessários para o exercício desta atividade, até isso que ele pensa que tem lhe será tirado. Então, meus irmãos, para concluir, nós precisamos, acima de tudo, ter a humildade bastante para, numa inquietude, procurar a cada dia auscultar, procurar entender, de fato, o que representa as leis divinas. Estávamos ontem comentando na Casa Espírita que somente para os leigos, para o senso comum aqui no Brasil, a reencarnação ou a lei da reencarnação é uma teoria nascida no Espiritismo. Equivoca-se, por exemplo, a maioria das pessoas que pensam que a reencarnação é uma proposta espiritista, quando na verdade, hoje, até mesmo hoje, nas filosofias orientais e até mesmo nas religiões orientais, não se questiona a respeito da reencarnação porque é fato.
E se nós estudarmos com mais profundidade, nós vamos perceber que isso não era uma questão entre os filósofos, era uma lei. Não se questionava a respeito da reencarnação, era um fato. E somente hoje, nesta Idade Média da sombra, muito embora a aquisição do conhecimento, da tecnologia, do avanço das ciências, nós continuamos míopes, cegos, à procura de conquistas de mundos lá fora, quando aqui, na Terra, muitos sofrem por conta da sua própria ignorância. Quantas e quantas pessoas só têm acesso a uma universidade porque adquiriu o título de forma formal para que pudesse ter acesso a esta ou aquela universidade? Quantas e quantas pessoas concluem o ginasial em 6 meses e adquire a oportunidade de ter acesso ao certificado de conclusão? Mas o que de fato eles sabem? O que de fato eles conheceram? É um questionamento que devemos fazer para nós mesmos, principalmente aqui na face da Terra, onde a ignorância predomina. Nós precisamos ter muita humildade para nos aventurarmos na área do conhecimento e muito cuidado com certos ensinamentos que são ministrados a título de verdade absoluta, que na verdade só querem ensinamentos que só objetivam nos manter nas trevas. Precisamos de ter muita humildade para conhecer e perceber no fundo que todos nós somos filhos de Deus. E que se quisermos ajudar alguém, não é apenas fomentando o seu vitimismo, não apenas criando recursos para mantê-los no infortúnio, não somente com o prurido de fomentar o assistencialismo, sobretudo, promover a educação para que o nosso irmão menos favorecido, ele descubra dentro de si mesmo e encontre condições para colocar em prática todos os recursos que nós herdamos do nosso Pai que está entre nós. Que pensemos a respeito disso, porque talvez, em nome de Jesus, estamos sendo porta-vozes das trevas. Que Jesus nos abençoe, nos proteja, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja.